Oi, gente, boa noite, tudo bem? Gostaria de dar boa noite a todos, que todos tenham uma quarta-feira abençoada, né? E estou aqui hoje com vocês para estar contando. Hoje, gente, o nosso tema é sobre a deficiência física, né? Ela está cada dia crescendo mais no Brasil, tem acontecido muitos acidentes automobilísticos, de motocicleta, né? Motocicletas. Então, eu recebi para estar fazendo sobre esse tema também, né? Porque no meio desse tema de deficiência física, tem muitas pessoas se superando do que aconteceu, das coisas que têm acontecido. Então, é isso aí, entendeu? A gente está em feito e tem visto que as pessoas têm pedido, né, alguns temas e tudo. E eu achei esse tema aí no decorrer da semana, eu escolho alguns temas e vou estar trazendo. Que continua sendo gente como a gente que faz a diferença, mas com temas variados, né? Então, a noite de hoje será do deficiência física. Muito interessante, gente, porque está crescendo muito a deficiência no Brasil, né? Devido aos acidentes. Então, tem muita gente com deficiência física no corpo e tudo. Aí hoje eu vim só contar uma história para vocês sobre vou usar o nome pseudônimo, sabe, gente? Rodrigo Alcântara. Ele é um rapaz de 28 anos. Ele é um rapaz que trabalhava de entrega há 18 anos. Os pais dele são empresários, eles trabalham com empresa de entrega. Então ele é um motoqueiro, né? Tem mais 4 motoqueiros. E ele é um deles. Então ele faz entrega em muitos lugares. Eles vão para Bahia, para tudo quanto é lugar. E ele tinha uma encomenda para ser entregue na Bahia. Só que ele teve que viajar à noite, porque ele faz faculdade, ele estuda de manhã, preferiu o período de manhã para estudar, e à noite ele fazer o trabalho, que dá para viajar e tudo. E nessa viagem, gente, ele viajou às 18 horas para fazer essa entrega, teria que estar chegando lá, né? No máximo, não sei, umas 8, 9 horas da manhã, pelo que ele narrou mais ou menos, né? E então, diz ele que estava, né, indo, escutando uma música e tal, curtindo uma música. E ele não estava correndo, viu, gente? Porque a maioria dos motoqueiros que a gente vê, né, as pessoas ficam correndo muito, mas ele não estava, ele estava numa velocidade não tão alta, né? Estava numa velocidade para estrada, né? Não pode andar muito devagar também pelos acidentes e pelo fato do roubo, né? Estranho assim, que tá tendo muito furto na estrada, sabe, gente? Foi me relatado isso, que o motoqueiro está sofrendo muito assalto, então vamos ter cuidado aí, né? Se está andando de moto, ter cuidado, pessoa suspeita, parear junto à moto de vocês, ficar mais atento, né? E ele estava indo para a Bahia, diz ele que quando beirou umas 8h20, tem uma curva na Bahia muito perigosa, para quem conhece na estrada lá, né? E diz ele que quando ele acordou, ele estava no hospital. Ele não viu, quando ele fez a curva, ele não viu com o que ele deparou, porque estava escuro, a visão dele estava, né, escura, e de lá para cá a estrada tem um pedaço escuro. E ele entrou na curva, o caminhão perdeu a direção e veio em cima dele, na pista ao contrária. E ele se deu por si, ele estava no hospital, em coma, né? Sim, foram o que passou, relataram para ele, a família dele, fizeram um vídeo que o médico mandou para estar lembrando a ele. Ele se deparou no hospital, ele ficou 24 dias, gente, no CTI, entre a vida e a morte, a família ali toda sofrendo. Depois ele foi para o UTI, né? O CTI é mais grave, o UTI é recuperação. Aí ele foi para esse UTI, ficou ali mais 94 dias. E a família toda sofrendo. Só que diz ele que quando ele acordou do coma e foi para o UTI, ele então se levantou para poder ir no banheiro, que até então ele usava comadre. Ele achou que ele estava com as pernas. Então, para ele, o subconsciente dele estava com as pernas. Ele sentia as pernas dele. Só que já havia amputado as duas pernas até uns 4, 5 dedos acima do joelho, gente. Ele perdeu as duas pernas nesse acidente. Ele perdeu um dedo esquerdo e perdeu as duas pernas. Aí, a partir desse momento, a vida dele virou de cabeça para baixo, que era um rapaz novo, né, de 30 e poucos anos, 32, 33 no máximo, não me lembro agora. E ele falou que ele, né, rodava muito, fazia muita coisa, desde 15 anos ele trabalha com o pai dele, fazendo entrega e tudo. Então, cresceu na garupa do pai dele. Hoje o pai dele, né, tem caminhão, tem uma frota e tudo. E daí por diante, gente, ele falou que a vida dele virou de cabeça para baixo, porque
creio eu que é muito difícil, né? Você levantar, sair com duas pernas e voltar, e na hora que você acordar assim, você já não tem, né, mais nenhuma perna. Então é meio complicado. A gente não pode falar que não, mas para quem tem, né, gente, para quem tá aí andando e tudo, é muito fácil. Então a gente não pode subestimar, né, e agradecer sempre a Deus por isso. Então, parar de reclamar um pouco da vida, né? E aí esse rapaz, gente, ele se deparou com várias dificuldades daí em diante, ele não aceitava, ele queria morrer, ele falou que tomou remédio, ele tentou suicídio, a família teve um trabalho psicológico com ele, tudo, fez uma gravação da vida dele de antes e depois, e ele desistiu, ele simplesmente desistiu de viver, ficou no quarto, ficou mais calado, ficou, entendeu? Ele não quis mais sobreviver, foi o conto que ele, né, me relatou. Aí ele perdeu o sentido da vida. Ele é um cara que tinha namorada, ele era um cara que tinha uma vida assídua, passeava muito, curtia muito, né? E aí, a partir desse momento, ele viu tudo sendo jogado por água abaixo. Mas aí ele diz ele que, como Deus sempre é bom, né? Põe pessoas maravilhosas no caminho da gente para nos ajudar. Ele conheceu duas pessoas, né? Que é a Carla e o Marcos, que começaram a apoiá-lo, começou a conversar com eles e tudo, que ele já conhecia, né? A Carla é de Manaus e o Marcos daqui, gente, de Minas Gerais, Itatiaia Sul, até próximo aqui de São Joaquim de Bicas, de onde eu moro. Então, e daí em diante eles começaram uma amizade muito bacana, foi o que ajudou ele, apoiou. E daí eles se viram em conjunto, os dois combinaram de estar de encontrar com ele e apoiá-los. Eles não resolveram só apoiar eles com conversa, igual faz, mas moralmente e presencialmente. Aí, como eles eram de um grupo de relacionamento, então eles se conheceram e tudo, eles fizeram aquela amizade bacana, entendeu? De aplicativo de jogo, esses trem. E eles entraram. Aí eles começaram, gente, a fazer essa brincadeira, conversar e tudo, e daí foi uma amizade imensa. Tem pessoas que têm uma afinidade muito grande, né? Um jeito muito grande de fazer uma amizade muito fácil. Eu sou esse tipo de pessoa também. Consigo fazer amizade muito fácil, graças a Deus. E nisso, ele fez amizade e tudo. Só que quando ele se encontrou nesse momento, ele achou que o apoio que ele tinha, aquela amizade, que os amigos deles não iam querer ele, ele tá daquele jeito. Pelo contrário, todos os amigos dos motoqueiros que conheciam ele, os que conversou com ele, os que estavam no jogo com ele, muita gente mandando mensagem, tudo, dando força para ele. E ele falou assim que naquele momento ele se apegou a isso. E viu, gente, um padre e um pastor. Ele assistiu um padre de manhã e um pastor à tarde, falando sobre que o soldado ele pode perder a luta, mas ele não sai da guerra. Porque muitas das vezes o soldado vai para a guerra, ele tem que ficar lá, eles vão para o Vietnã, eles podem perder a guerra, mas eles continuam lá, até ficar até o último homem, né? Então quem mexe com o exército, esse trem, tem essa fidelidade. Eles conhecem, né? Eu falo porque a gente tem conhecimento com, né, pessoas assim, a gente sabe. A gente vê os filmes, então é por aí, baseado nos fatos reais. Então eles escutou tanto isso de manhã do padre e à noite do pastor. Então dizer que isso deu uma força para ele. Porque, tipo assim, eu perdi minhas pernas, mas eu não perdi minha boca, minhas mãos e tudo. E daí em diante ele foi buscando força. Aí diz ele que ele começou a mexer no Facebook, começou a conversar e tudo e tal. Montou a página dele, fez um trabalho lá conversando, né? Aí diz ele que só que ele entrou no Facebook, ele não tinha muita amizade. É essa menina que ele tava, né? A Carla e tudo, e o Rodrigo, os amigos dele. E então ele não tinha muita intimidade com as outras pessoas, porque depois que ele fez isso, ele se fechou no mundinho dele. Foi aí que ele entrou no Facebook, começou a conversar, assim, a olhar as pessoas, ver os grupos, ele entrava e saía. Ele não tinha muita paciência. Ele tinha mais convivência com o pai e a mãe dele, porque ele é filho único. Então ele, né, começou. Aí diz ele que uma certa manhã ele viu no Facebook, assistiu uma missa e tal, 5h20 da manhã. E quando foi beirando umas 4, 5 horas, ele viu o pastor, mesma coisa, falando a mesma coisa, o mesmo culto, entendeu? E tal. Aí ele ficou com aquilo na cabeça, diz ele que alguma coisinha falava com ele, tipo assim, não desista,
e outra que desiste, não, você não tem mais jeito. Então, tipo isso, ele ficou com aquele psicológico, ele falou assim, eu vou escutar a voz mais forte. Quer dizer que aquela voz suave falava assim, muito nítido, não desiste, você é capaz, né? Isso é muito importante, né, gente? A pessoa não desistir da sua luta. Aí ele começou a entrar no Facebook, conversar. Aí teve uma noite que aí entra, né, uma história muito bacana, um lugar, uma coisa muito bacana, que esses amigos dele já estavam no Facebook, curtindo página, porque eles gostam de rock e tudo. Aí diz ele que estava na página, olhando e tudo. Foi quando ele viu o Madrugada Adentro, sem sono, porque depois desse acidente ele não conseguia dormir normal, não estava dormindo. Fica muitas coisas na cabeça dele, diz ele que escuta até hoje o barulho do ronco da moto dele, da estrada e tal, entendeu? Vem um reflexo, ele não sabe o que aconteceu, mas ele vê só a curva, entendeu? Ele escuta um zumbido e tal, que creio eu que é do acidente. Então ele recorda de muito pouca coisa. E nisso ele falou que começou a mexer nas páginas, tudo, aí a amiga dele, que é a Carla, ela curte o Madrugada Dentro e tudo, falou com ele, não, vamos bater papo lá e tal. Aí ele foi, conversou, ele mandou uma solicitação, gente, aí eu aceitei e tudo, só que ele me chamou no Messenger, aí a gente começou a conversar, aí ele contou a história dele pra mim, aí meio que eu fiquei meio brava com ele, aí eu comecei a falar umas coisas com ele, sabe, no particular, falei assim, nossa, você está reclamando, mas você está vivo e tal, você tem que saber reconhecer que Deus é Deus. E tu tem gente que nem essa oportunidade teve, já morreu de cara e tal, você teve essa oportunidade de se agarrar a isso. Aí a gente começou a conversar. Aí eu conversei com ele direto, aí eu comecei a conversar muito com ele. Aí tipo que parece que a gente se conhece há anos. Eu brigando com ele, um cara que eu conheci uns 3, 4 dias, eu tava brigando com ele, chamando a atenção dele, falando um tanto de coisa com ele, falando um monte com ele, como se eu fosse conhecesse ele há anos, que eu tenho essa mania, sabe, gente? Me conheceu 3, 4 dias, eu já acho que eu tô podendo dar muito conselho, falar muita coisa. Aí aconteceu isso. Aí a gente começou a conversar. E de aí em diante ele viu o tema, perguntou para mim por que desse tema, gente, como a gente faz diferença. Aí eu expliquei para ele que são pessoas que não pensam em si próprio, no seu próprio umbigo, têm os seus problemas, mas também quer ajudar as pessoas que estão com problema. Esse é um ciclo da vida, né? A gente ajudar, se a gente tem problema, por que não unir com o outro e tentar uma solução? Aí foi isso que ele fez. Aí diz ele que quando ele conversou comigo, viu meu programa, a simplicidade minha de estar falando e tudo, aí eu conversei com ele, a gente já pegou o zap, trocamos o zap, o pai dele, a mãe dele também conversou muito comigo, foram muito agradáveis comigo. Aí ele começou a bater papo e tudo, quando pensa que não, ele pôs na página dele lá, ele criou um negócio de Instagram, né? Ele tem um negócio de Instagram, um jogo de cadeirante e tudo, e começou a conhecer outras pessoas, onde é que ele ia fazer fisioterapia, gente, para ele não ficar defiando daqui para baixo. Aí ele começou a conversar com os cadeirantes lá, vou montar um grupo para conversar e jogar e tal. Montou, hoje tem bastante gente. E, tipo assim, ele se superou, ele tá muito feliz. E ele tem 54 pessoas já com ele no grupo lá do Instagram dele. Ele tá curtindo, as pessoas gostam do trabalho dele. Ele vai nos hospital, que tem pessoas com deficiência, sabe? E dá palestra e tudo. Por quê? A mãe dele falou que desde pequeno ele mexe com isso. Entendeu? Ele lá era liderança de motoqueiros, ele comprava briga com as pessoas, com, tipo assim, o governo faz uma lei, tudo contra os motoqueiros, alguma coisa. Ele que ia, ele estava sempre na frente das coisas, é uma pessoa que tinha atitude. Só que devido ao acidente ele perdeu essa atitude, ele achou que não podia mais. Mas aí até que ele conheceu, né, o amigo dele, a Carla, falou muita coisa com ele, ajudou ele, foram viajar até lá para ver ele, tudo, aquele trem todo, que ele é de São Paulo, viu, João? Acho que é Cubatão. Aí foram ver ele, ficaram lá, ele hospedou ele, os pais dele hospedou os amigos dele e tudo, e deram aquela força para ele, falou muita coisa com ele, gente. E hoje ele está recuperado, ele está muito bem. Eu tive conversando com ele vai viajar, né? Ele está esperando um trabalho para ele fazer fora, que ele foi convidado a dar uma palestra fora, que ele já é palestrante há muito tempo, né? Tinha parado, aí ele está retornando, um professor, amigo dele de faculdade, que eles estão fazendo via online, convidou ele para fazer fazer um trabalho fora com os cadeirantes em algum lugar aí, que eu não sei onde que é. Aí ele falou assim que ele voltar, que ele puder, ele vai mandar um videozinho para mim tá colocando aqui, entendeu? Narrando a história dele. Aí eu achei muito bacana contar isso para vocês, por quê? Porque muitas das vezes a gente reclama muito. A gente reclama muito e a gente está com as duas pernas, está com os dois braços, e a gente reclama muito. Às vezes há uma diversidade, alguma coisa que acontece, e a gente não pode ser assim. A gente tem que ser mais pessimista, a gente tem que saber agradecer mais a Deus
por estar levantando de manhã, tá com problema, mas tá levantando com as duas pernas, com os dois braços, porque tem gente que não tem os dois braços, igual ele falou que tem uma moça lá que ela tem 15 anos, gente. Ela perdeu a visão brincando na rua. Ela perdeu a visão brincando com aquele amarelinha. Aí o colega dela foi e jogou uma pedra para ela assim, ó, uma pedra, brincando, um pedaço de tijolo para ela jogar. A pedra bateu no olho dela e aquilo tirou a retina dela do lugar, entendeu? E ela ficou cega, entendeu? Uma menina de 15 anos e deu perca total. Ela foi fazer uma cirurgia, teve erro de cirurgia nos olhos e ela ficou cega. Então ela perdeu, ela tem um vidro nos olhos, mas ela não enxerga mais. Se você olhar assim, dá a impressão que ela enxerga, ela só enxerga de um olho. E esse olho, ele tem uma deficiência, entendeu? Por forçar muito o outro ficou meio com deficiência. Então, gente, é isso aí. As pessoas me mandaram esse tema, eu achei muito interessante, de deficiência física. E outra coisa, gente, eles pediram para a gente estar ajudando a cobrar. Aí eu queria pedir os vereadores aí que estão se candidatando, que eu sei que tem pessoas boas. Estou pedindo pessoas que depois, se a gente puder conversar sobre isso, né? Pessoas que estão pedindo, gente, eles estão pedindo, reivindicando em BH, em Minas Gerais. Para onde é que eles vão, gente? Para as pessoas que se candidatarem a vereador, a prefeito, olhar mais para o lado dos cadeirantes. Porque eu vou ler um tema para vocês, eu vou deixar para finalizar, que já está acabando, viu, gente? Eu vou ler um texto para vocês. Ele falou assim, ele me deixou um textinho muito bonitinho, muito bacana, falando que os cadeirantes, que as pessoas estão construindo prédios, construindo uma cidade, megalópolis, que ele falou, megalópolis. Para megalópolis, gente, quer dizer cidades grandes, para até atletas, que ele falou, e para pessoas com qualidade de vida boa, sem deficiência. Mas eles esquecem dos cadeirantes. Então, é uma coisa assim que eu fiquei muito triste de escutar, entendeu? Porque ele falou assim que as nossas cidades estão crescendo para os atletas, para as pessoas que não têm deficiência física. Eles esquecem que os cadeirantes, que as pessoas deficientes visuais, né? Eles utilizam banco, eles utilizam saques, eles utilizam supermercado, o dinheiro deles tem o mesmo valor do que o de uma pessoa normal. Então eu achei interessante esse tema. Eu quero agradecer a Sônia. Muito obrigado, Sônia, por esse tema, porque sua filha é assim. Obrigado pela confiança do meu programa, no Madrugada Dentro. Muito obrigado por você confiar em nós e pedir sobre esse tema, sobre a deficiência, e achar eu na qualificação para poder estar apresentando e falando sobre isso, sobre a deficiência. É muito bacana esse tema. O meu filho, Matheus, gostou, me deu essa ideia desse tema. E eu quero falar que a Sônia, ela falou que a filha dela é deficiente. E ela tem muito problema para empurrar a cadeira de rodas, gente. Então, eu quero pedir a vocês que vão aí que se candidatar e tudo, façam uma revisão em BH, dão um passeio na sua cidade, comece a projetar para as pessoas cadeirantes ter acesso a algumas coisas, formarem área para cadeirantes, uma lei que protege os cadeirantes, que dá a eles acesso, a ter acesso, tipo assim, a criança estrupada, ela tem um órgão. A mulher tem um órgão, mas não se tem um órgão para pessoas cadeirantes, para pessoas deficientes. É muito difícil isso. Então, vocês que estão aí, se tem, eu não conheço. Então, vocês podem me falar, vou aceitar, entendeu? Se quiser mandar para mim depois o meu mensagem e no meu zap. Então, eu vou estar pedindo meu filho para estar trazendo para a minha agenda. Eu vou ler para vocês e vou terminar já. Ô, João Marcos, traz a agenda para a mamãe aí, por favor. Então, gente, é isso. Vamos ter mais atenção. Então, eu gostaria de pedir às autoridades, prefeito, vocês que conhecem prefeito, autoridades aí que vão se recandidatar, que vai candidatar, para dar uma olhada para esse lado, pelos deficientes físicos, que eles ficam muito sozinhos sem muito apoio, entendeu? A gente vê apoio, assim, simbólicos, entendeu? Foi o que me passaram. Então, a Sônia falou comigo que a filha dela é deficiente, ela tem 16 anos, né? Ela tem 15, vai completar 16 já.
E ela tem muita dificuldade para mobilização dela na cadeira de roda, porque ela é cega das duas vistas e tal, né? Então, gente, isso é muito difícil. Difícil para pegar um ônibus, difícil para poder pegar um carro, para deslocar o supermercado, as rampas tudo alta. Então, vamos, né, tentar fazer alguma coisa. E eu achei esse tema interessante. E outra coisa, se os órgãos que verem tudo, gente, se for possível, né? Façam leis, ajudem, apoiem, porque a pessoa já perdeu partes do corpo, membros, e ainda tem que se encontrar com dificuldades para ter acesso em localidades, em farmácia, em um shopping. Tem alguns lugares que eles se adaptaram aos cadeirantes. Lá na Suíça tem shopping, pode pesquisar, tem shopping, tem as coisas tudo para os cadeirantes. Eles lá são população assídua. Eles lá não faz diferença. Aqui não. Como o preconceito racial é de negro, é de homossexualismo, é de tudo isso. Aqui nós temos isso tudo, né, no Brasil. E ainda temos dos deficientes físicos também. Eu, para te falar a verdade, eu não sabia tanto que tinha assim. Ah, não, mas pelo amor de Deus. Não sabia, gente. Não sabia. Então, eu queria falar com vocês. Façam isso. Então, eu vou estar pedindo a vocês aí, dar uma olhada, vamos ajudar. E quero agradecer, né, o Rodrigo por ter permitido contar a história dele aqui para vocês. Foi muito interessante. Hoje ele se encontra bem. Ele manda agradecer a todos. E eu quero agradecer ele, a família dele, a mãe dele, a dona Marília, o pai dele, doutor Simões, por permitir que seu filho, né, e a gente tá contando a história dele aqui e dar credibilidade ao meu programa, ao grupo que eu tenho, Madrugada Adentro Sem Sono, para estar contando essa história. Eu achei muito interessante e quero agradecer a todos que estão aí mandando mensagem, que estão gostando do programa. E, gente, eu quero dar o último aviso para vocês, porque eu já vou fechar, porque eu tenho algumas coisas para fazer, algumas mensagens para responder no mensagem. A gente vai continuar conversando no mensagem, no Zap. Eu quero saber se vocês vão me apoiar sobre o Luau e sobre o Dia dos Pais, gente. Eu estou precisando de receber as mensagens. Eu estou recebendo muita mensagem. Mas as pessoas estão mandando só os nomes do pai. Tá até muito pai, graças a Deus. Tá tendo muitos pais. Mas vamos preparar os kits, gente. Vamos ver se a gente consegue alguém para doar os kits aí do Dia dos Pais. Pra gente tá fazendo esse sorteio, ok? E aqui, gente, não me passem o nome e endereço de vocês no Facebook lá não. Igual tá acontecendo, eu tô tendo que remover. Tem pessoas me mandando o endereço e o nome do pai para todo mundo ver. Gente, isso é perigoso. A gente tá na rede pública, as pessoas pegam o nome da gente, usa, se associa a coisas ruins. Então vamos ter cuidado, porque depois fala, foi no programa dela, foi no grupo dela. Não, gente, vamos ter cuidado. Me passa no mensagem, eu vou estar anotando, igual eu tô fazendo, vou anotar o nome dos pais, o endereço só, mais nada. Não tô pedindo identidade, nem nada, telefone, nem nada. É só o nome completo, né, para mim estar sabendo, e a cidade que mora, o bairro, para evitar, entendeu, gente? Então não me passem nome, esse negócio lá no Facebook não, porque isso é muito perigoso. As pessoas pegam seus dados e a gente, infelizmente, tem pessoas de má qualidade, né, em qualquer lugar. Então a gente tem que agir com proeza e ter muito cuidado. Então eu quero agradecer a vocês. Meu filho não trouxe o trechinho, né? A agenda, acho que ele tá jogando Free Fire ali, porque aqui em casa todo mundo joga Free Fire, viu, gente? Então ele não escutou, mas aí eu trago para vocês na sexta-feira. Vou deixar para vocês a mensagem que ele ditou para mim. Eu vou editar ela para vocês na minha página lá. Vocês curtem lá e olha o que vocês gostou. E sobre esse tema, gente, do deficiente físico, se você conhece alguém que tem alguma dificuldade de mobilidade, quer contar a sua história, quer fazer uma live comigo ao vivo, a gente trocar ideias sobre isso, pode mandar para mim nome, me procurar, meu nome tá lá, meu zap tá lá na página lá, pode ir lá. Todo dia eu tô trazendo coisas novas e agora a gente vai fazer isso. Gente como a gente, que faz a diferença, né, gente, que é o caso dele, que ele fez diferença para ele mudou de consciência e tá ajudando agora outras pessoas, e a mesma coisa é a gente. Vamos continuar tendo a gente como a gente que faz a diferença, mas trazendo outros temas junto a esse, que é fazer um trabalho. A pessoa está passando um problema, mas quer ajudar o próximo. Que aí ela ajudando o próximo, ela consiga se resolver o seu. Então é essa corrente do bem que a gente está aí para fazer. E eu quero agradecer a todos, agradecer a todo mundo que está mandando mensagem, que tá. E eu quero saber de vocês, gente, se me apoia lá para a gente conseguir a pessoa que canta, as pessoas que cantam, tá bom? A pessoa que faz
que tenha o cântico e tudo, pra gente fazer o luau, tá bom? Eu quero agradecer o Ulisses, meu futuro genro, pela presença, por estar assistindo aí, muito obrigado. E aos demais, boa noite, Deus abençoe a todos. E, gente, agora até sexta-feira, ok? Sexta-feira eu volto, se Deus quiser, mas amanhã confira lá na página, vai ter coisas novas lá. Vou pôr algumas mensagens, vou estar sempre pondo lá. E continua mandando história pra mim, gente. Tô recebendo história, vou tirar 2 histórias pra estar contando, né, durante o mês. E a partir de hoje, gente, eu vou deixar uns videozinhos pequenininhos pra vocês, entendeu? E vamos estar marcando para fazer uma live interessante, trazendo gente como a gente que faz a diferença, e isso aí. E continuamos lá no Menseja e tudo, e boa noite para vocês, e até sexta-feira, se Deus quiser.